Então vamos lá começar o nosso vídeo, né? Porque antigamente a gente fazia várias lives e não tinha Muitas. dificuldade nenhuma. E agora estamos aqui, né, tentando um novo formato de podcast para voltar com uma produção de conteúdo mais alinhada dessa vez, né, Jéssica? Então vou me Sim. apresentar. Eu sou Juliana Guiar, terapeuta integrativa há mais de 7 anos. E quando a gente começou no digital, era tudo muito mais simples. Eu acho que a gente não ficava se questionando tanto, né? Como que seria, como que esse conteúdo chegaria para as outras pessoas. E nessa coisa de ser terapeuta, instrutora de Theta Healing, instrutora de outras técnicas holísticas, foi que eu conheci a Jéssica, Sim. né? E a gente fez algumas parcerias aí. Então, Jéssica, se apresente. Bom, eu sou a Jéssica, eu sou astróloga também há mais de 7 anos agora. Uhum. É engraçado pensar nisso, né? Tem tanto tempo. E a gente se conheceu de um jeito super aleatório, assim, nesses Uhum, casos do universo. Começamos a conectar nossos trabalhos, então agora a gente quer retomar essas conversas que foram muito legais, que a gente conseguiu abrir aí. E vamos uhum. trazer essa visão do que vai ser o ano de 2026. E aí a Ju vai começar falando de algumas simbologias desse ano. Pois é. Então vamos lá. Quando a gente se conheceu, né, eu acho que eu comecei o movimento de transição de carreira lá em 2017 mesmo, né? Então teve um fato bem impactante na minha vida lá em 2017 e que me fez ressignificar a questão da minha profissão, né? E quando em 2017 eu comecei a estudar, né, outras perspectivas filosóficas, sempre gostei da astrologia, sempre gostei das cartas, mas eu não sabia que em 2018 eu ia me conectar com a espiritualidade e ia levar essa espiritualidade como um trabalho, digamos assim. Então, por que que eu falo sobre 2017? Porque 2017 ele foi um ano um, né? Então, se você somar 2 mais um mais 7 vai dar 10, que é um ano um. E foi lá em 2017 que começaram a haver transformações a nível individual e a nível global, né? E que a gente precisa analisar o que é que foi que aconteceu ao longo desse período aí de 9 anos, porque 2025 ele encerra esse grande ciclo. E aí, Amém. 2026 Glória. Que ciclo foi vai esse? ser um ano um, né? Então, assim, eu acredito que esse ciclo, pelo menos do ponto de vista individual, foi de muita conexão com a espiritualidade. Eu comecei em 2020, 2017 muito crua, né, no que tange a espiritualidade, e aí eu termino 2025 com uma espiritualidade extremamente integrada, mas extremamente crítica, sabe? Uhum. No sentido de saber o que é profundidade, o que é superficialidade, o que é que as outras pessoas estão falando, né? Se isso conecta comigo ou não, o que é genuíno, o que não é. Então, foi um movimento muito de autenticidade, esse ciclo de 9 anos do lado de cá, tá? E, e Que aí, como engraçado, foi? né? Porque o meu processo também começou em 2017. Uhum, E eu estava conversando com uma colega astróloga também, de profissão, e o processo dela também começou em 2017. Então, 2017 também foi um ano que eu estava divulgando, né? Porque eu e Ju somos da área do direito, transicionamos. É, terminei um namoro de 5 anos, mudei de casa. Foi o ano que começou um adoecimento na minha família, uhum, né, da minha mãe. E aí, isso que foi o start, né? Foi um ano de crise para mim, assim. Todas as uhum, minhas bases não faziam sentido. Então, o direito não fazia mais sentido, eu estava advogando, mas não queria mais. Terminei um namoro de 5 anos, não fazia mais sentido. Minha mãe completamente doente e eu comecei a usar essas ferramentas que eu também já gostava desde nova
mas de um lugar de ajuda. Eu falava assim, cara, eu Uhum, preciso entender esse momento de crise da minha vida de um olhar mais profundo, do tipo, o que que eu posso aprender com isso, como eu posso me desenvolver. Então, eu fui por um caminho que eu acho que ele é o mais desafiador, né? Que é você cada vez olhar, não, isso aqui é um aprendizado por causa disso e disso e disso. Ele dá mais trabalho, né? Ele demora mais uhum. a ver o resultado. Então, muitas vezes a gente desacredita dele, né? Então, tipo assim, mas eu nunca desisti, né? Então eu falava assim, não, é isso. E aí foi 2018, né? Igual você, que eu já estava estudando essas ferramentas, e a astrologia foi que é o que mais me conectei. Eu falei assim, cara, eu acho que eu quero ser astróloga, eu não quero mais ser advogada, eu quero uma outra vida. E na época foi um grande assim, foi eu e minha terapeuta segurando a mão uma da outra, porque ninguém mais segurou minha mão nesse Uhum. momento. E aí, olhando para trás, né, esse mês eu tô um pouco mais sensível, né, a isso, olhando para trás a minha trajetória mesmo, falando assim, Sim, cara, ainda bem que eu não desisti, né? Porque os frutos, eles vão demorando mesmo a florescer, mas eu nunca desisti. E aí eu acho que essas ferramentas elas nos ajudam a ter uma perspectiva melhor e tomar melhores decisões, né? Mesmo que pareça loucura na hora, você vai tomar uma decisão completamente fora da curva, mas depois que você vê o resultado disso, você fala assim, cara, ainda bem que eu tomei essa decisão. todos os Mas pontos se conectam. tem que acreditar, tem que falar assim, não estou enxergando exatamente o que vem lá na frente, mas eu sei que algo bom vem aí. Isso. E a gente teve no meio desse ciclo, né? 2020, 2021, a pandemia. Então, Sim. em 2020 foi um ano 4. Foi uma ressignificação de estruturas, porque o 4 ele é estrutural. Então, a gente passou um ano 4 e um ano 5 meio que ressignificando estruturas. Essa questão do trabalho, eu acho que foi totalmente remexida, não só a Foi. nível individual. Todo mundo foi para o digital. Então, antes aquilo que era uma novidade para a gente fazer se tornou um cansaço, porque hoje todo mundo tem perfil profissional, todo mundo tem posicionamento, e a gente fazia um monte de live, um monte de coisa, e chega um momento que isso também cansa, né? A gente viveu um fenômeno de bolha, houve muita especulação, e agora? O que é que está acontecendo? Eu fiz uma reflexão sobre a Black Friday, né? Que estavam todos os experts do digital aí prometendo grandes coisas e acesso vitalício e acesso a todos os cursos. E eu falei, gente, isso faz sentido para mim? Isso faz sentido para quem tem um trabalho mais voltado, né, ao campo sutil, a essa percepção mais profunda, a essa conexão entre os pontos? E para mim não fez tanto sentido. E quando a gente analisa o momento, né, e esse ano de 2025, as coisas se conectam, tá? Uhum. Então, é uma finalização de ciclo mesmo, é você olhar para o que não faz mais sentido, deixar para trás e se reinventar, né? Então, 2026 vai iniciar aí mais um período de 9 anos e 2026 vai ser o plantio, né? Então, se a gente for fazer a soma, vai dar o número 1, que é o recomeço, o início. E é muito importante que a gente reflita, de fato, o que é que a gente vai deixar para trás e o que é que a gente quer plantar, o que é que a gente quer construir nesse novo ciclo aí de 9 anos. Então, eu separei aqui algumas simbologias, né? Principalmente com os arcanos do tarô e os Uhum. arcanos também do baralho cigano, que é o baralho que eu geralmente trabalho, tá? Então, se a gente for olhar para as cartas cuja soma é um do tarô, a gente vai ter o arcano do mago, o arcano da roda da fortuna e o arcano do sol, Nossa, poderoso, né? né? Então, assim, o mago, ele é aquele alquimista, ele é aquele que transforma. O que ele não sabe, ele aprende.
né? Mas aí nós temos a roda da fortuna que nos ensina o seguinte: esse arcano está muito conectado com a lei hermética do ritmo, sabe? Uhum. Que é aquela lei que fala tudo que vai, volta. Então, essa é uma lei que a gente não pode quebrar. A gente precisa se sobrepor a essa lei, se elevar para não ser atingido por essa lei, né? Que é o que a roda da fortuna fala. Um dia você está embaixo, no outro dia você está em cima, mas quando você está em cima, no outro dia você pode estar embaixo, né? É muito conectado com a lei do ritmo. E eu tenho um exemplo muito simples e muito prático para a gente superar essa lei do ritmo. Então, a gente sabe que, financeiramente falando, né, quando a gente lida com dinheiro, existem períodos que a gente consegue ganhar muito e outros períodos que a gente tem uma recessão, né, das nossas finanças. Então, qual seria uma forma de superar essa lei do ritmo? A gente saber distribuir melhor, né, o nosso dinheiro nos investimentos, a gente saber poupar, para a gente sempre ter uma reserva nos momentos de recessão. Então, essa é uma forma muito prática de superar a lei do ritmo. Então, a gente sempre tem que fechar aí em superávit, digamos assim, a Uhum. questão financeira, que é só um dos exemplos da vida, né? Uhum. Para a gente é, passar, atravessar os momentos de recessão ou de baixa. Com a nossa energia é a mesma coisa. Então, a gente precisa se cuidar, ter uma disciplina espiritual, porque às vezes a gente está no topo, mas outras vezes passamos aí por períodos de recessão. E a carta do Sol fala muito sobre autenticidade, brilho pessoal, mas de um lugar de raiz, né? Nós temos um arcano da estrela que ele é um arcano mais sutil, idealizado, sedutor. O Sol não. O Sol ele fala sobre poder pessoal, né? Então é algo muito mais enraizado. Então, onde que está o seu poder pessoal? Você precisa se conectar com essas raízes. Olhar também um pouquinho para trás, porque diferentemente do que a gente imagina, propósito ele não é uma meta, propósito é uma construção, né? Então, o seu poder pessoal está conectado com o seu propósito, que está conectado com a sua história. Então, assim, nesse ano de 2025, a gente também vai olhar, vai deixar para trás, mas a gente também precisa olhar para as nossas referências para a construção que a gente vai fazer a partir de 2026, né? E aí a gente pode fazer um link com os arcanos do baralho cigano, Uhum. né? Então, quando a gente fala no baralho cigano, as cartas que a soma dá um, nós temos o cavaleiro, Hum. a foice Eita. e a torre, né? Então, o cavaleiro, ele fala sobre movimento e iniciativa. Água parada apodrece. Então, vai em frente, se movimente, dê o passo que o universo vai dar ao chão. Claro que a gente não pode fazer isso de um lugar de. A gente não pode ser leviano, né, nos nossos movimentos. Precisamos ter autorresponsabilidade, tá? Mas é preciso empreender os movimentos necessários rumo à concretização das metas e objetivos. Não adianta só manifestar, visualizar, sentar e esperar acontecer. Tem que se colocar em movimento. Então, qual é o mínimo movimento necessário para você mostrar para o universo que você realmente quer aquilo que você quer, sabe? Então, é uma carta do movimento, da iniciativa que está muito conectado com o nosso chakra básico, que é o Uhum. chakra da materialização de objetivos. Nós também temos a carta da foice, que fala sobre decisões rápidas, cortes, e o que é que está atrasando o seu passo. Quais são os pensamentos, comportamentos, pessoas, ambientes, circunstâncias que você está precisando cortar da sua vida, né? Bom, e a carta da torre? A torre, ela tem um aspecto
mais espiritual, porque ela fala coisas do alto, né, que estão ruindo, caindo. Então, às vezes a gente cria paradigmas, a gente vive idealizações que caem por terra, que é a essência também dessa transição. A gente às Uhum, vezes precisa desconstruir para construir. A sim. torre também fala sobre um movimento de introspecção, conscientização, isolamento. Muitas vezes estamos no barulho, muito mais focados no barulho externo do que na voz interna. Então, são coisas que a gente vai precisar ver por aí. Para quem tem uma conexão ainda, né, com a questão dos orixás, nós vamos ter aí um ano que se inicia numa quinta-feira, né? Então, um ano de Oxóssi, digamos assim, que é o guerreiro de uma flecha só, é das decisões assertivas, só que precisamos ter muito cuidado também com a procrastinação, né? Porque Oxóssi, ele é o guerreiro de uma flecha só. Então, às vezes, podemos esperar muito tempo para tomar uma decisão e acabar perdendo o timing. Vai ser um ano também super positivo se a gente olha por essa simbologia para a questão de autocuidado, né? Então, cuidado com a beleza, com a estética, aspecto material, se conectar com o corpo, porque muitas vezes a gente pensa que espiritualidade, metas é algo muito idealista, é algo Uhum. muito mental, algo muito, né, mais para frente. E nós precisamos focar no aqui e agora. E também temos uma associação entre Marte, né, que Jéssica vai falar mais um pouquinho, que é o regente planetário, e o arquétipo de Ogum, né, Uhum. que é o guerreiro, as batalhas, enfim. Então temos aí essa simbologia de um ano um, de acordo com as cartas, de acordo com os orixás, e agora a Jéssica vai falar um pouquinho para a gente sobre os movimentos dos astros para 2026. 2026. Bom, eu acho engraçado, né? Como que todos os saberes, eles se conectam. Por quê? Uhum, 2026 é um ano um. É um ano regido por Marte, que é o planeta da ação, que rege o primeiro signo do zodíaco, que é Áries. uhum, E nesse ano nós vamos ter Saturno, que é o planeta da responsabilidade e da estrutura, Netuno, que é o planeta da intuição e da inspiração, entrando em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Então é um ano de realmente estruturar o que você quer. E aí eu falo muito, né, que é não confundir impulso com impulsividade. uhum, Então não é sair por aí fazendo um tanto de movimento que não faz sentido, mas é entender de onde vêm seus impulsos e colocar eles em ação. Porque vai ser um ano que novas estruturas vão surgir também, né? Acho que vão ter algumas mudanças de governo aí, as questões mundiais vão ser afetadas, mas é um ano de tomar responsabilidade para si, porque a gente vai ficar um pouco mais reativo por causa desses planetas em Áries. Então, a nossa tendência querer muito proteger o nosso território. sim, E isso não leva a gente para um bom lugar. Estamos vendo aí que isso não funciona, né? A gente já está fazendo, a humanidade já está fazendo isso há muito tempo. E a gente está destruindo tudo. Então, é ir para um lugar de cooperação, na verdade. E o lugar de cooperação é falar assim: bom, o que que eu posso fazer dentro da minha vida? Porque aqui. É o que eu e a Ju falamos muito, né? A gente tem consciência da realidade e das múltiplas realidades. Então, aqui uhum, não é nenhuma espiritualidade do tipo, apenas pense positivo e sem nenhuma questão social acontecendo. A gente uhum, sabe que isso existe, né? Todas nós somos afetadas de alguma maneira. Mas tem coisas que a gente pode fazer de onde a gente tá. Então, sim, e eu sei que tem muitas que a gente não pode, mas das que a gente pode olhar para aquilo, então, qual mudança eu posso fazer na minha vida? Qual mudança eu sou responsável, que eu consigo agir diante dela e que eu consigo transformar minimamente que seja o meio de onde eu tô. Porque se todo mundo fizesse isso, a gente conseguiria fazer uma mudança assim.
no planeta mesmo. Uhum, E, e sair dessa tendência de individualidade e territorialismo, porque a gente vai ficar um pouco mais territorialista, a gente vai ficar um pouco mais explosivo, a gente vai ficar um pouco mais pessimista, né? Por causa. Então, é não deixar o pessimismo também se abater. E eu sei que é difícil, às vezes, não se abater pelo pessimismo, mas eu estava vendo um estudo que é muito importante da gente pensar. A mídia, ultimamente, né, os filmes, as séries, eles estão todos focados muito no fim do mundo, em catástrofes. Por quê? Porque se você tira a esperança das pessoas, elas desistem de fazer as coisas, porque uhum, elas olham e falam: bom, não há nada a ser feito, então desisto. E ainda há possibilidade, então a gente não pode desistir. Claro que nós não vamos ser assim, ai, óculos cor-de-rosa, não tem nada acontecendo. Mas tem que manter um pouco esse otimismo do tipo, cara, alguma coisa é possível fazer. Então é um ano muito importante disso, né? Porque uhum. os egos vão estar um pouco mais inflados, porque Júpiter, né, que é o planeta da expansão, ele vai ficar em Câncer até o meio do ano. Então a gente vai estar muito voltado para essa questão do emocional, da importância do cuidado com as emoções, do cuidado um com os outros. Mas depois ele entra em leão, né? Então a nossa criatividade vai se ativar, mas o ego também vai ser ativado. Tipo assim, todo mundo, um querendo brilhar mais que o outro. E assim, existe lugar para todo mundo, sabe? Não precisa ter essa competição, né? Porque, gente, tem muita gente no planeta, então não precisa ter essa competição de só um ser o melhor e tudo mais. Todo mundo é bom da sua maneira e o seu lugar é só seu, ninguém vai tirar e do outro também. Então, eu acho que é um ano importante da gente entender um pouco isso. E ano que vem a tecnologia vai estar mais acelerada, essa questão da comunicação, né? Porque Urano vai entrar oficialmente em Gêmeos, né? Urano ele é o planeta das rupturas, das transformações rápidas e da tecnologia. Uhum. Gêmeos é o signo da comunicação, das Sim, comunicações rápidas. Então vai ter muita mudança aí nos ensinos, em como que vai ser a comunicação, talvez mudança, mais mudança nas escolas, nas faculdades. E eu acho que a gente já está um pouco querendo desligar um pouco da internet, assim, né? A sim, internet, ela é um espaço muito bom, mas ao mesmo tempo virou um lugar que meio que suga, assim. Então, ver como que vai ser essa relação com a internet mesmo, né? Porque ela é muito boa, você consegue se comunicar. Igual Ju está lá em Aracaju, eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente sim, consegue se comunicar. Mas às vezes a gente perde a comunicação com as pessoas que estão aqui perto, porque a gente está aqui, ó, enfiado no isso, telefone, não está nem aqui nem lá, e o nosso corpo não associa isso direito. Então, acho que a gente tem que rever também essa questão. Mas vai ser um ano muito importante para tudo que você iniciar realmente, igual a Ju falou, já que todos esses planetas vão estar em Áries. Então, tudo que você iniciar vai dar frutos, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe. Agora, o que que você está plantando? Né? Porque não uhum, adianta plantar uma coisa querendo colher outra, né? E entender mesmo quais os pequenos passos, né? Porque essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos. Então, quais os pequenos passos que eu tenho que dar no dia a dia para fazer essas coisas acontecerem, né? Não é esperar um milagre acontecer, né? A gente vai sair desse lugar de Saturno em Peixes, que é muito essa transferência de responsabilidade para um salvador, um messias, coisas que a gente viu aí que aconteceu na política. Então, isso é muito uma transferência de responsabilidade. Tipo assim, alguém vai me salvar. E é um lugar infantilizado nosso também, né? De esperar um salvador, um príncipe encantado. sim, Tipo assim, gente, ninguém vai te salvar. Você tem que fazer a sua parte, né? E o nosso trabalho, meu e da Ju, apesar de ser um trabalho que parece muito sutil e muito não palpável, eu pelo menos trabalho assim, eu sei que a Ju também, a gente passa atividades práticas para você colocar em sim, prática aquele conhecimento, porque não adianta nada eu te falar assim, ah, os planetas vão estar acontecendo isso e isso no seu mapa, e eu não te passar uma atividade prática para lidar com aquilo, né? Então, exatamente. a gente faz dessa maneira, né? Por isso que, agora falando, né, do que a gente está promovendo para auxiliar que esse ano seja um ano mais potente, né?
O meu é a previsões de 2026, que é uma previsão personalizada, né? Porque não adianta olhar o horóscopo da internet e esses sites por aí, porque isso é totalmente genérico, feito por robô e eles erram bastante também. Uhum, Então, fazer com um profissional, né, é o importante para você realmente ter o seu mapa, né, completo ali, entender os momentos que vão acontecer e as atividades práticas. E a Ju também está fazendo um serviço muito interessante. uhum, sim. Bom, a minha proposta é fazer o Ativando Caminhos Abertos, né? O meu projeto Ativando é um projeto que é coletivo, né? Na essência. Então, eu fazia os grupos e fazia as ativações arcturianas para a egrégora. E no início de janeiro, nós vamos ter um Ativando, só que uma perspectiva personalizada e individualizada. Então, através do sistema arcturiano, nós seremos capazes de avaliar como que está o seu campo energético e propor, né, atividades para promover desbloqueios no que precisa ser desbloqueado, o que é que pode ser expandido também, atividades para que você possa se expandir de uma forma global e também um plano de ação para que você possa aí executar ao longo de todo o ano. Então não é só você receber uma orientação espiritual de como que vai estar o seu campo energético. É você também receber uma orientação de coisas que você pode fazer para promover desbloqueios na sua energia e para que você possa fluir, né, de uma forma mais tranquila no ano de 2026 em todos os aspectos, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado bastante desse Sim, papo, né? É só uma amostra grátis aí do sim, que do que a vem gente por fala. aí, né? Do que a gente fala, do que a gente faz. Vamos marcar mais vezes, né, Vamos, é muito Jéssica, para que bom a gente lá em... possa conversar, trocar essa ideia, porque eu acho que é de muita contribuição, né, também para as outras pessoas que talvez não possam participar dos nossos projetos aí de uma forma mais próxima, mas trazendo também essa consciência, né? Você falou aí sobre Júpiter em Leão e eu já fiz algumas conexões aqui. Eu falei, caramba, vou ter que aproveitar, Faz né? todo sentido. Porque meu Quirón é em Leão na casa um, então, Eita, então ele vai ser ativado. Nós vamos conversar então, sobre isso. a gente vai conversando sobre isso, trazendo mais novidades por aqui. Então, aproveitem, porque as vagas são limitadas, a oferta também é limitada, Limitado. né? E aproveitem aí esse movimento do final do ano e início de janeiro. Eu volto aos atendimentos no dia 5. Você vai continuar atendendo, Jéssica? Como é que vai ser? Eu já vou continuar atendendo. Uhum, Eu pronto, não então vou parar no meio de janeiro só. Vou tirar uma mini férias, assim, eu de vou parar no fim quatro de janeiro, dias. para tirar umas mini férias também. Mas é isso, aproveitem, se inscrevam e muito bom lhe ver, Jéssica, Muito bom né? te ver Vamos também, tava marcar com mais saudade. vezes. Acho Sim, que a gente tem vamos. que fazer esses movimentos de transformações, né? Porque às vezes a gente fica muito presa, né? Às Sim. nossas vidas, enfim, e claro que existem inúmeras tarefas e compromissos e obrigações, mas sempre que a gente puder, vamos fazer Não, aí. e eu ainda tenho que ir em Aracaju, conhecer Aracaju, né? E eu tenho que ir para Minas Gerais. Tô Pois louca é. para ir. Você vai amar Belo Horizonte, Minas. Nossa, é Você vai muito amar bom. Aracaju. Venha Ai, que mesmo. delícia, então combinado. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até mais. Um Beijinhos. beijo.